Pois bem, essa história, ela tem muitas questões, não é? Ela ensina sobre questões bem importantes. Mas então, a gente vai começar a falar aqui de algumas características dela. Não é minha intenção ficar trazendo as leituras, a teoria literária que eu estudei, mas eu gostaria de olhar os elementos dessa história e mergulhar neles, a princípio, e depois de um jeito mais profundo, se assim for possível. Bom, então ela era uma menina órfã. Esse é o primeiro elemento do conto. E ela era pobre. Sendo órfã, ela não tinha paz, ela não tinha família, e ela garantia o seu próprio sustento com o que a natureza lhe dava. Sim, ela buscava alimento nos bosques espinhosos, até muito depois do dia escurecer. E ela tinha uma habilidade, e isso é bem marcado. Ela fez os próprios sapatos, de tecido grosseiro, mas fez. E aquilo lhe dava uma sensação muito boa. Ela era feliz por ter feito tais sapatos. Quando apareceu essa oportunidade na vida dela, de morar com uma velha senhora, rica, passou aquela carruagem dourada e ela foi convidada a entrar. E ela foi. Nesse momento, a vida dela se transformou. A vida dela não era mais aquela. E o fato de se transformar implica não só na aparência dela que mudava, ela tinha os cabelos penteados e lavados, roupas limpas e brancas para vestir, como ela também tinha que mudar a atitude dela, o jeito que ela falava. Ela não podia falar se não fosse chamada, convidada a falar. O jeito que ela andava, porque veja, ela ganhou sapatos novos, e eram belos sapatos pretos, lustrosos. Tudo aquilo que fazia parte da vida dela, da anterior vida dela, foi reduzido a cinzas. Não havia mais espaço para as roupas maltrapilhas e muito menos para os sapatos vermelhos que ela havia fabricado com as próprias mãos, o que lhe trouxe muita tristeza, porque aqueles sapatos, ela tinha orgulho deles. Bom, então, o primeiro elemento desse conto, você veja, quando a gente produz algo com as nossas mãos, seja lá o que for, esse algo tem valor para a gente. Pode ser que não tenha valor para esse mundo, que valoriza uma aparência, mas tem valor para a gente como ser humano, porque nós fizemos. Então, algo dentro dela foi chamado de ridículo e foi jogado fora. Esse era o custo dessa nova vida, ela não ser a pessoa que ela era. Isso é muito significante e muito importante para entender o que acontece depois. Ela era uma menina um pouco mais velha, veja bem, ela já tinha idade para ser crismada. O que é a crisma? É um sacramento da Igreja Católica. Essa menina foi incluída numa comunidade, numa sociedade religiosa, que tinha alguns rituais para as pessoas que faziam parte. E essa menina, ela tinha que se encaixar nesse modelo social, nessa sociedade, que valorizava algumas coisas. Dentre essas coisas, ela tinha que se preparar e se apresentar adequadamente para essas pessoas. Porque essas pessoas gostavam de que as pessoas fossem do jeito que elas esperavam. Havia um comportamento esperado, né? E óbvio que para a preparação desse momento, ela precisava de novas roupas e novos sapatos, e foi isso que a boa velha fez. Levou sua protegida a um sapateiro, para que ela comprasse um sapato bom. Veja que a temática do sapato é muito importante. O que é o sapato? Senão esse objeto que recobre os nossos pés. E o que são os nossos pés? A gente precisa investigar um pouco a fundo qual é a simbologia desses pés. Os pés levam você pelo mundo, né? Nossos antepassados, nossos antepassados todos, andavam a pé.
antes dos veículos. E veja o que aconteceu. Essa menina, ela era simples na vida dela. E passou uma carruagem que desobriga os pés a andarem, dourada. Então, ela entrou nessa carruagem. Ela deu uma nova função para os seus pés. Os seus pés não a levavam mais em busca de um alimento para o seu corpo. Agora, os pés dessa menina serviam para calçar coisas caras, sapatos reluzentes, que não correspondiam ao que ela era na personalidade dela. Os sapatos pretos lustrosos não têm a ver com ela. Mas ela precisava calçá-los, assim como ela precisava se adequar a essa nova sociedade, nessa nova vida. E quando ela vê no sapateiro sapatos vermelhos, que eram muito chamativos, porque são sapatos de baile, são sapatos de festa. Os sapatos vermelhos, eles têm uma personalidade própria. Ela poderia não saber disso quando ela costurou os dela nessa cor. Mas isso mostra que ela era uma menina que tinha uma personalidade para fora. Ela era uma criança, alguém que gostava desse movimento. E os sapatinhos vermelhos prontos no sapateiro trouxeram para ela alguma lembrança e alguma memória daquilo que ela era. Embora não fossem os sapatos dela autênticos, verdadeiros, que ela os tinha costurado, eram agora simplesmente sapatos. Eram agora simplesmente sapatos, feitos por alguém. Então, aconteceu que ela conseguiu ludibriar essa boa senhora, que era cega, e conseguiu que esses sapatinhos fossem para ela. Interessante que ela não sabia dessa convenção, de que aqueles sapatos não iam ser bem aceitos, mas ela não se importa. Quando ela chega naquele local onde as pessoas estavam reunidas esperando um comportamento adequado dela, o sapato chama muito mais atenção do que qualquer coisa ali. Aquele sapato inadequado. Veja, isso é tão típico do nosso tempo. Quando você tem algo importante e algo inadequado chama mais atenção dos presentes. As pessoas se ocupam de detalhes. Por que as pessoas não prestaram atenção no que estava acontecendo naquela ocasião? Mas muitas pessoas prestaram atenção somente nos sapatos. É como se estivesse tudo perfeito, mas eu olho simplesmente para o que está errado. E essa é a capacidade de julgar o que é certo, o que é errado, o que é adequado e o que não é adequado. A menina podia ser maravilhosa, mas estava com os sapatos errados. Portanto, ela toda estava errada, não é? Falando dessa situação, ela também não prestava atenção em mais nada. Ela estava completamente encantada com seus sapatos novos. Assim, quando você está profundamente maravilhado com algo que você tanto ama, nada mais interessa, você só quer aquilo. Aquilo é lindo. Completamente apaixonada pelos sapatos. Nada mais importava. E é justo nesse nível de paixão que ela é colocada sob a condição de que ela não deveria mais vestir os sapatos. Ela fica triste. Ela fica triste. Porque os sapatos eram inadequados. Foi muita luta para tirar aqueles sapatos dela, e esses sapatos foram guardados num local inacessível. Mas um dia, a velha senhora adoece, e essa mãe, na verdade essa mãe não, essa menina resolve calçá-los novamente, com a ideia de que eles não iriam fazê-la mal. Ela não trouxe à memória a dificuldade que foi a última vez para tirá-los. Por quê? Óbvio. A gente tem uma amnésia no que concerne as coisas que a gente ama muito, mas que nos fazem mal. Na verdade, esse conto é sobre isso. É sobre tudo que na nossa vida tem algum poder sobre a gente, mas que a gente não vê dessa forma. Eu não vou falar aqui do que a autora, a Clarissa,
vai discorrer na explicação dela, mas pense em tudo aquilo que a gente gosta muito, a gente é obcecado, a gente é apaixonado, mas aquilo definitivamente não nos faz bem. De alguma forma, a gente vai querer voltar para aquilo, querendo ver somente a parte boa. Não, mas olha, tem esse lado aqui que é muito bom. A gente se engana, porque a gente quer, de fato, usufruir daquela glória novamente. A menina estava no momento de glória, quando ela vestia os sapatos. Era a única dignidade que ela tinha, naquela vida totalmente artificial, naquela vida que não tinha mais nada a ver com ela. Vestir, calçar aqueles sapatos era o que restituía a ela um prazer profundo, vinculado àqueles primeiros sapatos dela que ela mesma tinha feito. Uma sensação de bem-estar, uma sensação de finalmente eu estou aqui. Eu não estou sendo simplesmente para os outros, eu estou sendo para mim. Só que essa sensação vindo por meio de um veículo artificial. Não eram os sapatos que ela havia feito, eram sapatos feitos por outro. E pior, tanto o sapateiro quanto esse soldado anônimo que toca nos sapatos dela, que tem a vinculação com a cor vermelha, ele era um soldado, havia sido ferido na guerra, tinha os cabelos ruivos, e ele tinha um fogo no olhar. Ele tinha um jeito de se lançar, de se falar, ele ficava na porta da igreja. Esse personagem, ele era um personagem que é um estranho, né? Ele é o único que se conecta com os sapatos vermelhos dele. Ninguém mais aceita esse sapato vermelho, simplesmente. E ele não só aceita, como elogia, como põe chispas naquele sapato, de forma que a menina também se entrega naquilo. Essa menina não sabe o que fazer quando o sapato começa a ter vontade própria. Tava tudo indo muito bem, mas no momento em que ela quer ir para um lado e o sapato quer ir para o outro, ela perde o controle. É o sapato que controla ela. Então, o problema dessas coisas que a gente ama muito na vida, sabe que nos faz mal, é que em algum momento a gente deixa de ter o domínio sobre elas. Em algum momento, toda aquela glória que elas nos deram no começo vai ser tomado da gente. E essa menina, em desespero, procura muitos lugares para que lhe ajudasse. O que era aquilo? Uma possessão? Então eu vou para uma igreja procurar uma ajuda. E ela chega, mas o guardião não deixa ela entrar. O guardião se refere aos sapatos e diz: você, sapato, vai dançar, mas não vai entrar aqui. E ele dá o que vai acontecer com a garota. Ele vai dizer o que acontece com a menina, caso ela não se livre desses sapatos. Ela vai se desfazer na dança, né? Enquanto que ela, tendo um último recurso de sanidade, vai até aquele que executava as pessoas. E o carrasco corta-lhe os pés. Porque não havia mais jeito. Os sapatos saem dançando, numa imagem bizarra, como isso é possível. E a menina fica sem ter como caminhar. Ela, que era dona de seu próprio caminho no começo da história. Ela, que vivia uma vida humilde, muito pobre, mas muito digna, por conta que ela mesma fazia os próprios sapatos. Ela tinha meios de caminhar e meios de criar. E ela termina o conto sem ter como andar, uma aleijada, tendo que estar nesse mundo de uma forma muito mais dificultosa. Esse conto se encerra aqui, mas esse é um livro que tem muitos contos e essas histórias, cada capítulo é um conto, essas histórias se conversam. Talvez essa história aqui seja simplesmente para dizer do impacto que é a gente vivenciar algo que não é pra gente. Algo que tem a ver com uma outra história nossa do passado, mas que a gente perdeu irremediavelmente. E essa falta faz com que a gente procure arremedos, ou procure remediar essa falta de um jeito superficial, equivocado. E esse equívoco, quando ele é repetido
leva-nos à total destruição. Pode ser que fiquemos mutilados por conta disso. Essa é uma história para acordar, e é uma história para dizer que a gente tem que saber o momento de parar. Muitas vezes a gente não tem controle disso, porque o que nos sobra naquela vida que vivemos, naquela vida tão artificial, que graça que a gente tem na vida, se não aquele sapato vermelho. Então, a gente segue uma vida tão carente de alegrias e de sentido dentro de nós, que um sapatinho que chega, um sapato vermelho que nos aparece, cria um desejo tão grande por ele. E é justamente ele que nos conduz à destruição. Então, eu não vou falar muito sobre os próximos contos, tem um outro conto nesse livro que é uma espécie de continuação, mas a gente não vai falar disso agora. O que eu quero encerrar é contando que como a gente pode fazer para criar esse espaço de interno dentro da gente que não vai ficar vazio e não vai ficar aberto a qualquer tipo de supérfluo que nos chegue, mas que não é o que a gente precisa. Como a gente pode fazer para conseguir resgatar o nosso tônus interno, a nossa humanidade, numa vida que quer que sejamos apenas a casca, a superficialidade. Esse livro, enfim, conta um pouco sobre a mulher selvagem, conta um pouco sobre esse resgate que se faz necessário do nosso ser interno, do que a gente é. Quando vivemos uma vida em que precisamos estar com uma aparência, com um jeito de falar específico, quem é você de verdade? Então, é importante saber, é importante reconhecer. O que te traria muita emoção nessa vida e que poderia ser vivido pouco a pouco. Quem já fez algo sabe que a gente não faz um sapato ou alguma arte de um dia para o outro. Você faz aquilo aos poucos e você faz aquilo com a sua alma, com a sua presença. Leva tempo. A que te dedicas nesse mundo em que tudo é tão superficial. Nesse mundo em que se você tiver uma boa cara, uma boa vestimenta e uma boa conduta e uma boa atitude, boa, porque é o que espero, então você não precisa ter uma vida interior. Mas a vida interior é tão importante que ela vai te sanar todas essas tentações que querem te corromper por dentro. Então, eu espero que sirva para alguém, assim como serviu para mim. Sigamos.